Imagine um jovem de apenas 20 anos, recém-coroado rei, que em menos de uma década conquistaria um império que se estendia da Grécia até as margens do rio Indo, no atual Paquistão. Um homem que nunca perdeu uma batalha, que desafiou impérios milenares e que, mesmo após sua morte precoce aos 32 anos, deixou um legado que moldaria o mundo por séculos. Este é Alexandre, o Grande. Mas quem foi esse homem que ousou sonhar com a conquista do mundo conhecido? Como ele transformou a Macedônia, uma região periférica da Grécia, no centro de um dos maiores impérios da história? E por que, mais de 2 milênios após sua morte, ainda falamos sobre ele com admiração e fascínio? Prepare-se para uma jornada pela vida de Alexandre, o Grande, desde sua infância sob a tutela de Aristóteles até suas campanhas militares que mudaram o curso da história. Uma história de ambição, estratégia, poder e legado. Prepare-se também para descobrir o homem por trás da lenda, suas contradições, suas paixões, seus dilemas. Afinal, por trás do título de Grande, existia um ser humano tão complexo quanto fascinante. Alexandre nasceu em 356 a.C., em Pela, a capital da Macedônia. Seu pai, Filipe II, era um rei ambicioso e estrategista nato que havia transformado a Macedônia em uma potência militar. Sua mãe, Olímpia, era uma mulher forte e mística, devota dos deuses e envolvida em rituais religiosos. Desde cedo, Alexandre foi exposto a um ambiente de poder, disciplina e espiritualidade. Mas foi com Aristóteles, o grande filósofo, que Alexandre recebeu a formação que moldaria sua mente. Ele não apenas aprendeu filosofia, ciências e literatura, mas também desenvolveu um senso de missão, a ideia de unir o Ocidente e o Oriente sob uma única civilização. Aristóteles incutiu nele o amor pelo conhecimento, pela cultura e pela busca da excelência. Desde jovem, Alexandre demonstrava sinais de genialidade. Conta-se que, aos 12 anos, domou um cavalo selvagem chamado Bucéfalo, que ninguém mais conseguia montar. Esse cavalo se tornaria seu fiel companheiro de batalhas. Era impetuoso, corajoso e determinado. Características que o acompanhariam por toda a vida. Além disso, era um leitor ávido. Tinha como livro de cabeceira a Ilíada, de Homero, e via em Aquiles um modelo de heroísmo a ser seguido. Alexandre não queria apenas reinar, ele queria ser lembrado, ele queria ser eterno. Em 336 a.C., o rei Filipe II foi assassinado durante uma celebração. Alexandre, então com apenas 20 anos, assumiu o trono. Seu primeiro desafio foi consolidar o poder. Alguns reinos vizinhos e cidades-estado gregas tentaram se rebelar, achando que poderiam derrubar o jovem rei. Alexandre respondeu com velocidade e brutalidade. Marchou sobre Tebas e, em um ato que causou choque em toda a Grécia, destruiu a cidade como exemplo. A mensagem era clara. A autoridade da Macedônia não seria desafiada. Com a Grécia unificada sob seu comando, Alexandre voltou sua atenção para o sonho que herdara do pai: invadir o Império Persa, o maior império do mundo naquele tempo. Uma missão quase suicida para qualquer outro, menos para Alexandre. Ele começou a organizar suas forças, reunir aliados e solidificar sua liderança. Com discurso inflamado e visão grandiosa, Alexandre ganhou o apoio de seus generais e soldados. Era o início de uma campanha que mudaria o mundo. Sua ambição já ultrapassava os limites da Grécia. Em 334 a.C., com um exército de cerca de 40 mil homens, Alexandre cruzou o Helesponto, entrando na Ásia Menor. Ali começaria uma série de batalhas lendárias. A primeira grande vitória veio em Grânico. Depois veio a Batalha de Isso, onde enfrentou o próprio rei persa Dário III.
Apesar de estar em menor número, Alexandre derrotou o exército persa com tática e bravura. Dário fugiu, e Alexandre passou a ser visto como libertador por muitos povos oprimidos pelo Império Persa. Sua marcha continuou. No Egito, foi recebido como um deus. Fundou a cidade de Alexandria, que se tornaria um dos maiores centros culturais da antiguidade. Em 331 a.C., na Batalha de Gaugamela, derrotou definitivamente Dário III, selando o fim do Império Persa. Mas Alexandre não parou por aí. Seu apetite por conquista parecia insaciável. Ele começou a adotar práticas administrativas locais e unificar os povos conquistados. Sonhava com um império universal, onde todas as culturas coexistissem sob sua liderança. Uma ideia revolucionária e perigosa. Após conquistar a Pérsia, Alexandre seguiu para o leste. Seu objetivo? Chegar ao fim do mundo. Ele entrou na Ásia Central, enfrentando tribos ferozes, climas extremos e terrenos inóspitos. Mesmo assim, venceu cada obstáculo com persistência e estratégia. Fundou cidades, construiu rotas e buscou integrar culturas. Mas também começou a mostrar sinais de autoritarismo, executou generais que o contrariavam e começou a adotar costumes persas, como o uso da túnica real e a prática da prosquinesis, a saudação ritual. Isso gerou desconforto entre seus soldados macedônios, que viam essas atitudes como traição à cultura grega. Alexandre tentava unir os mundos grego e oriental, mas a tensão interna só crescia. Ele chegou a se casar com Roxana, uma princesa da Báctria, fortalecendo sua aliança com os povos orientais. Alexandre já não era visto apenas como um líder militar, mas como um mediador entre civilizações. Ainda assim, a desconfiança de seus homens crescia, e a solidão do poder se tornava cada vez mais pesada. Em 327 a.C., Alexandre atravessou o Hindu Kush e entrou na Índia. Ali enfrentaria uma das campanhas mais difíceis de sua vida. O maior desafio veio na Batalha do Hidáspes, contra o rei Porus. Foi uma das lutas mais sangrentas da sua carreira. Porus usou elefantes de guerra, algo novo para os macedônios. Mesmo assim, Alexandre venceu e, impressionado com a bravura do inimigo, manteve Porus como governante local. Mas seus soldados estavam exaustos. Após anos de campanha, recusaram-se a ir além do rio Ífasis. Alexandre, relutante, cedeu. Era o fim da expansão. Apesar disso, ele ainda fundou cidades, estabeleceu rotas comerciais e tentou consolidar sua presença na região. Demonstrou interesse pela cultura indiana e levou consigo sábios e estudiosos. Mas algo havia mudado. O exército já não compartilhava de sua visão ilimitada. Alexandre começou a retornar para a Babilônia. No caminho, muitos de seus soldados morreram no deserto de Gedrosia. O retorno foi penoso, marcado por perdas e desilusão. Ao chegar à Babilônia, começou a planejar novas conquistas. Queria explorar a Península Arábica e expandir ainda mais seu império. Mas o destino tinha outros planos. Em 323 a.C., Alexandre adoeceu subitamente e morreu dias depois, com apenas 32 anos. A causa da morte até hoje é debatida. Malária, febre tifoide, envenenamento, mistério. Sua morte mergulhou o império em caos. Sem um herdeiro claro, seus generais dividiram os territórios em guerras que duraram décadas. Muitos viram sua morte como o fim de uma era, outros como o início de um legado. Alexandre havia plantado sementes que germinariam por séculos. Seu nome virou lenda, mas sua ausência revelou a fragilidade de um império que dependia unicamente de sua presença. Alexandre não deixou apenas territórios conquistados. Ele deixou um novo mundo. Espalhou a cultura helenística, uma fusão do pensamento grego com as tradições orientais. Fundou mais de 20 cidades, muitas chamadas Alexandria.
A mais famosa delas, no Egito, se tornou um farol do conhecimento. Seu modelo de liderança influenciou imperadores como César, Napoleão e tantos outros. Alexandre foi mais do que um conquistador. Foi um visionário que acreditava na unificação dos povos, ainda que seus métodos tenham sido controversos. Seu corpo, colocado em um sarcófago dourado, foi levado ao Egito. Lá, seu túmulo virou local de peregrinação. E mesmo hoje, seu nome continua ecoando na história como um símbolo de glória, ambição e poder. A era helenística, que surgiu após sua morte, transformou para sempre o Mediterrâneo e o Oriente. Ciência, arte, filosofia e religião se entrelaçaram, formando a base de muito do que conhecemos hoje. Alexandre não foi só um homem, foi um divisor de eras. Alexandre, o Grande, um jovem rei que desafiou o impossível, um gênio militar que moldou continentes, um homem cujos sonhos eram grandes demais, até mesmo para o mundo que ele conhecia. E é por isso que, mais de 2000 anos depois, ainda contamos sua história, porque no coração de cada grande jornada há alguém que ousou sonhar. Se você gostou dessa história, curta, compartilhe e se inscreva no canal. E aproveite para assistir nosso vídeo sobre os maiores impérios da história, onde mostramos como o mundo foi moldado por homens como Alexandre. Até a próxima jornada.